E na live de hoje eu vou falar sobre o primeiro dia da implantação. No episódio anterior, foi a primeira visita que eu fiz no cliente, então eu fui lá levantar as necessidades dele. Eu fui conversar com ele, entender o que ele precisava, o que ele tinha. Qual era o ambiente que esse cliente tinha lá, tá? Que ele precisava migrar para a nuvem. O ambiente que ele tem é o seguinte, que ele ainda tem porque ainda não está migrado, né? Ele tem um servidor, tá? Na verdade não, é um servidor físico, é um VPS em um provedor. Provedor que usa um data center aqui de São Paulo. Ele tem apenas um VPS. E nesse VPS ele tem a aplicação dele. É uma aplicação web com PHP, HTML e tal. E um banco de dados. E um banco de dados MySQL. Então, isso é o que ele tem, que ele precisa migrar para a nuvem. O que é essa aplicação dele para vocês entenderem, para a galera entender melhor, a galera que está chegando agora? Na verdade, ele criou um gateway de pagamento para ele, tá? Eu contei essa história daí, quem quiser assistir lá depois. Ele criou um gateway de pagamento para ele tem uma empresa que vende produtos online, então ele usava gateways de pagamentos de terceiros e resolveu criar um gateway para ele, questão de taxas. E ele desenvolveu esse gateway, o gateway ficou tão bom que agora ele vai começar a vender para os clientes. Então, aqui é um gateway de pagamento, tá? É um gateway de pagamento a aplicação dele. E qual é o desafio dele? Como ele vai começar? Para ele, estava funcionando beleza, ele estava usando só para o negócio dele, tá? Ele estava usando só para o negócio dele esse VPS e estava tranquilo, estava legal, estava funcionando. Só que o que acontece? Ele ficou tão boa a aplicação que ele começou a comentar com o pessoal da área dele, que trabalha com produtos, venda de produtos online, e os caras gostaram. Por quê? Porque hoje, uma média aí de um gateway de pagamento desse nível, o cara cobra aí, se você conseguir um preço legal, se você tiver um nível de vendas alto, você consegue pagar até 7%. Então, 7% do seu faturamento vai para o gateway de pagamento, tá? Não é um gateway de pagamento simples como a galera vai dizer aí que o PayPal é menos e tal, o PagSeguro, mas ele não é tão simples, tá? Ele tem outras funções da área de marketing digital que esses PagSeguro não tem, mas o dele tem. Assim como o Hotmart, Monetize, esses outros que tem em média essa taxa. E ele começou a falar para a galera gostou, e ele, porra, vou vender isso aqui. Então, ele começou a falar, esse cara, não, eu quero, por quê? Porque o produto dele não dá esse 7% aqui, ó, tá? Ele não cobra esse 7%. Ele me disse que vai ficar algo em torno de 4, não me lembro de cabeça, eu acho que é 4,5 mais ou menos, tá? 4,5 mais ou menos é o percentual que os clientes vão pagar para ele, e toda a parte. E tem mais uma parte burocrática de nota fiscal e tal, que a aplicação dele faz, que essas outras também não fazem. Então, resumindo, o desafio dele é alta disponibilidade dessa aplicação, que ele não tem hoje. Por quê? Porque está no VPS. Esse é o desafio dele. E foi para isso que ele me chamou, que ele me procurou. Leandro, eu preciso colocar isso aqui em alta disponibilidade. Isso foi o que ele levantou para mim. Então, eu passei para ele um projeto, vamos fechar, passei para ele os valores e tal. O Sandro depois fala sobre essa parte comercial com vocês melhor. Eu passei para ele, falei para ele, vai ficar mais ou menos assim. Mas como que eu falei para ele que a gente vai fazer? Falei, vamos começar migrando. Por quê? Porque isso aqui ele já está vendendo, ele já vendeu para um cliente, tá? Então ele tem uma certa pressa, porque ele já vendeu para um cliente. Então ele falou assim, vamos começar da forma mais simples, mas que já te dê uma disponibilidade. E ele, não, beleza, Leandro, como é que a gente faz isso? Eu falei, tá, eu vou para aí, marquei com ele, a gente fechou o negócio, eu falei, o primeiro dia, nossa primeira reunião, que foi essa dessa semana agora que passou, a nossa primeira reunião, eu vou até o local, porque aqui em Florianópolis também poderia ser remoto, o resto eu vou fazer remoto, tá? Mas como era aqui na minha região, ficou mais fácil de eu ir. Eu vou aí e eu te explico, porque ele não conhece nada de nuvem. Então, eu preciso que ele conheça para eu poder...
Porque ele conhece a aplicação e não conhece nuvem. Eu conheço nuvem e não conheço a aplicação dele. Então a gente precisa falar na mesma língua. Falei, eu vou para aí. E a minha ideia quando eu cheguei lá era ficar um dia dando praticamente um curso para ele, vai ser um mini curso, né? Um curso a jato, para o cara entender o que eu estava falando, né? Esse foi a minha ideia quando eu cheguei lá, tá? Então, o meu primeiro dia foi assim, cara, eu vou para aí, vou te ensinar pelo menos os serviços que a gente vai utilizar, que é para a gente falar na mesma língua. E o cara, não, beleza. Como funcionou? Cheguei, a gente marcou, vamos passar o dia inteiro, das 9 às 5h30, 5 horas, e eu falei, não, vou para aí. Cheguei lá e a gente começou a conversar. Como que eu comecei? Eu falei, tá, me fala o que tu sabe. E ele, não, eu já fiz alguma coisa, eu já subi uma instância e tal, já subi um banco de dados, fiz uns testes, então alguma coisa eu conheço. Tá, beleza. Então, como eu comecei essa história? Eu falei, opa, quase caiu o negócio aqui agora. Eu falei para ele assim, ó, a gente vai utilizar vários serviços, mas eu vou começar por 3 serviços básicos que a gente precisa fazer, 3 coisas básicas, as principais, para deixar essa aplicação em alta disponibilidade. A gente precisa separar isso aqui em alguns serviços, que seria o quê? Eu vou colocar a aplicação web dele em 2 instâncias para quem não tá, para a galera que é iniciante aí, que está começando agora nessa área de computação em nuvem, pense em instância como uma máquina virtual, tá? Então, quando eu falar instância, pense em máquina virtual, beleza? Só para você conseguir ligar com alguma coisa que você conhece. Então, colocar a aplicação web dele em duas instâncias e colocar isso aqui no load balance. Perfeito. O load balance é um balanceador de cargas onde a aplicação não vai estar respondendo só numa instância, a sua solicitação web vai chegar no load balance e ele vai distribuir entre os servidores web. Show, legal. Beleza, até aqui tranquilo. Só que o banco de dados a gente precisa tirar daqui, porque eu preciso colocar isso aqui também em alta disponibilidade. Aí eu usei um serviço, que é o RDS. Tá? Eu usei o serviço que é o RDS, que é o banco de dados como serviço da Amazon. E esse serviço eu posso configurar ele como multi-AZ. Multi-AZ, vamos entender que você replica, para quem não conhece, você replica o seu banco de dados em 2 data centers diferentes. Pensa assim, como multi-AZ. Tá? Só que inicialmente eu não vou fazer isso aqui, porque eu estou só testando, eu não vou colocar em multi-AZ, porque ele vai me gerar um custo que eu não preciso ter agora, porque é teste. Só que tem um ponto importante que o Daniel não falou. Legal. Banco de dados separado, perfeito. Multi-AZ, ele já replica automaticamente, eu não preciso fazer nada. Só que a minha aplicação web, assim como a grande maioria, você tem os seus arquivos, PHP e tal, no caso dele, HTML. Só que você tem imagens. E essa aplicação dele, como ele vai fornecer para terceiros, as pessoas vão colocar imagens na aplicação. Pensa que você vai fazer o upload dessa imagem. E como o cara, no momento que tu está no load balance, se você fizer o upload de uma imagem, ele vai ir para um servidor. E o outro não vai ter. Aí, foi tudo por água abaixo. Já era. Então, assim, ó, se o cara fizer o upload da imagem, qualquer imagem, arquivo, quando você tiver uma aplicação web, pense nisso. Se você escreve alguma coisa em disco local, isso não pode mais acontecer. Por quê? Se a aplicação está escrevendo em disco local, quando você usar o load balance, vai dar merda, né? Vai dar alguma coisa errada, porque ela vai só escrever numa instância. E isso aqui foi o que eu apresentei para ele. E chegando lá, eu expliquei para ele e tal, expliquei desde o começo lá como funciona a arquitetura da Amazon, a parte de regiões, por que isso é importante. Eu expliquei o que é uma região, o que é uma zona de disponibilidade. Isso é importante para ele saber aonde que ele vai deixar a aplicação dele. Então, não posso eu decidir por ele. Eu falei para ele, ó, aqui tu tem os prós dessa aqui e os prós dessa outra aqui. Por exemplo, se a gente deixar em São Paulo, a sua latência é menor, está dentro do Brasil, é um pouco mais caro. Se a gente botar na Virgínia, é um pouco mais barato e tal. E ele, não, Leandro, ó, hoje, como eu falei na live anterior, o problema dele não é valor que ele vai pagar. Eu, beleza, então
São Paulo é a nossa saída. Então, agora a gente precisa... Outra coisa que eu expliquei para ele é... A gente precisa saber se os serviços todos que a gente vai usar até o final do projeto estão disponíveis na região de São Paulo. E aqui, para fazer isso aqui, a gente tinha duas saídas. Tinha várias saídas, tá? Mas duas saídas que a gente poderia fazer de forma mais rápida. Usando dois serviços diferentes. Eu poderia usar o EFS, que é o Elastic File System, que ele fica como um storage e eu posso atachar esse disco em várias instâncias, tá? E ele ficaria como um disco local e a aplicação dele é continuar escrevendo localmente. Ou você poderia usar aqui na aplicação dele o PHP usando o SDK do S3, que é o Storage de Objetos. Por que seria melhor? Porque é mais barato e te garante mais desempenho. Então, seria o ideal. Eu expliquei tudo isso para ele e ele, não, Leandro, fechou, é isso aqui que a gente vai utilizar, já entendi, vamos fazer. Eu, cara, quer fazer agora já? Ele, não, vamos fazer. Então, eu comecei a montar a arquitetura dele. Eu vou desenhar a arquitetura que eu montei desde o começo, tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui. A gente montou essa arquitetura, uma arquitetura... Ela não é uma arquitetura que ainda vai para produção, tá? Ela vai ter que ser remontada. Então, o que eu fiz? Vamos montar isso aqui na Virginia? Como é para testar? Vamos montar na Virginia. Por que ele precisa testar? Ele precisa testar a aplicação dele rodando nisso. E a gente, no primeiro dia, ao contrário do que eu tinha imaginado, a gente já começou a colocar um negócio em produção. Em produção não, já começou a colocar para rodar na Amazon. O que a gente criou? Criei uma VPC. Tá? Lá na região. E 4 subnets. Para a galera que não sabe o que eu estou falando, pense em subnet como uma VLAN dentro da sua rede. Então, aqui eu criei uma rede para ele e criei 4 subnets. As subnets azul são subnets públicas, tá? E as subnets vermelhas são subnets privadas. Qual a diferença dessas subnets públicas para privadas? As subnets públicas, elas estão configuradas para serem acessadas de fora. Então, eu consigo acessar essa subnet pública pela internet. As instâncias que eu colocar aqui nessa subnet pública, elas vão ficar abertas para o mundo. E as instâncias que eu colocar na subnet privada, elas não vão ficar abertas para o mundo, elas vão ficar privadas somente dentro dessa rede. Alendo, por que tu fez isso? Vamos lá. Vocês lembram do desenho anterior que eu falei que eu tenho aplicação e banco de dados? Cara, aplicação web aqui, uma instância aqui. E outra instância aqui. E na privada eu boto o banco de dados. E além do banco de dados, depois a gente viu que a gente tem outros casos também. Então ele vai ter uma aplicação, uma instância, que vai fazer alguns mecanismos para ele dentro da aplicação, que ela não pode ficar nesse load balance. Então aqui a gente vai ter também uma instância que a gente chamou de cron. Tá? Então eu sempre crio já essa infraestrutura aqui, mínima, porque vai surgir essas coisas aqui, tá? Vão surgir isso aqui no meio do caminho e você vai precisar colocar alguma coisa na rede privada que ela não necessariamente fica aberta ao público. E aqui eu criei um load balance. Balanceador de cargas. Essas instâncias dele estão comunicando com os bancos, tá? E esse banco se comunica entre eles. Isso aqui a gente conseguiu subir. Como foi? Qual foi o primeiro passo? Vamos subir o banco de dados. Criei um banco de dados da RDS para ele. Falei, vamos pegar o primeiro banco. Pega um banco pequeno, não precisa subir toda a aplicação rodando. Vamos pegar um banco pequeno. Um pedaço, só uma
uma parte do banco que roda a tua aplicação de um único cliente. Não, beleza, isso é fácil. A gente pegou e colocou aqui. Subiu. Show. Criou um RDS, banco de dados. Aí, inicialmente, a gente deixou isso aqui aberto ao público para conectar de fora, porque a gente não tinha nenhuma instância criada. Conferiu tabela, tudo certo, beleza, o banco está rodando, show. Estava aberto lá para a rede da empresa dele, testou, subiu o banco, legal. Cara, agora vamos criar uma instância. Vamos criar uma instância com a tua aplicação. Por que uma, não duas? Porque a aplicação dele nunca tinha rodado. A aplicação dele foi criada em cima de um VPS com cPanel. Então, ele simplesmente pegava aquilo ali, jogava por FTP para dentro daquele cPanel lá e habilitava uns módulos do PHP e tal. Ele não sabia o que ele tinha que configurar no sistema operacional da instância dele. E eu falei, bom, beleza, vamos criar uma. A gente criou uma instância, tá? E Linux lá, Ubuntu, acho que foi Ubuntu que a gente usou, não me lembro. Linux. E beleza, agora o que tu precisa? Ele, preciso de PHP Apache. E tá, PHP Apache. Instala PHP Apache. Eu instalei uma SQL Client para ver se estava comunicando com o banco e tal. A instância já comunicou com o banco, porque eu já tinha feito as configurações. Isso aqui tudo eu fiz configurações de segurança, security group, que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai ficar... Vamos passar a Páscoa aqui, né? Subi uma instância, e aqui foi um momento que a gente perdeu mais tempo. Ele achava que era simples. Porque, é só instalar PHP, MySQL, e pum, vai subir. PHP e Apache vai subir. Nada. Instalou e aí subia. A aplicação nem abria o browser. Pá, daí eu vou lá, vamos ver o que tu tem. Ele, tem umas configurações no Apache que eu preciso fazer. Aí vai, configura, olha no Apache, subiu, apareceu, legal, já evoluímos. Tem um htaccess lá que eu preciso configurar e tal. Então a gente foi isso aí a gente perdeu a maior parte do nosso tempo configurando essa aplicação, tá? Configurando o sistema operacional para enxergar. Depois de um bom tempo, funcionou, conectava na aplicação e a aplicação caía, conectava no banco, eu autenticava, ele, legal, perfeito, show. Aplicação, chamava ela no IP aqui, que ela é um IP da Amazon lá, liberado porta 80, a gente estava usando porta 80. Falei, cara, ele, não vamos pensar em HTTPS agora. Vamos pelo simples, uma coisa de cada vez. Aplicação, conectou no banco, fechou. O que a gente vai fazer agora? Cara, o ideal agora era tu fazer essa tua aplicação escrever no S3, né? Ele, mas aí eu preciso alterar código. Tá, então vamos fazer assim, ó. Uma imagem dessa aplicação e vamos replicar ela na outra zona. E eu coloco um load balance aqui e vamos ver se isso aí vai funcionar no balanceador de cargas. Como que a gente sabe? Pega o teu index, altera lá. A gente botou um pô lá para saber que era uma diferente da outra. Para ver se funcionava esse balanceador de cargas. E beleza, subiu. A princípio estava funcionando perfeito. A gente conectava e ele funcionava. E ele, não, agora vamos fazer. Não, agora chega, a gente já evoluiu, a gente já chegou num ponto que a gente já evoluiu. O que a gente precisa agora? Ele falou, cara, eu preciso botar HTTPS nesse load balance. E outra, ele precisa colocar vários domínios, tá? E esse aí é o nosso desafio da nossa próxima reunião agora. Ele precisa colocar vários domínios com HTTPS nesse load balance. Por quê? Todo cliente que vai usar o gateway de pagamento dele, vamos pensar assim, ó. Seu domínio aí, você é cliente dele, seu domínio é cloud.com.br, seu domínio. Nem sei de quem é esse domínio, tá? Cloud.com.br. Você vai usar o gateway de pagamento dele. Você vai criar um host lá, por exemplo, seguro.cloud.com.br, apontando para esse load balance com HTTPS, isso aí vai ser já com HTTPS, e esse load balance tem que responder HTTPS. E isso para vários clientes. Então, para um, é tranquilo. Load balance ali, Classic Load Balance, bota o HTTPS, funcionou. Usa o serviço de gerenciamento de certificado da Amazon, gera por lá mesmo e vai funcionar. Mas ele queria fazer isso. Não, calma aí. Por que eu falei para ele? Calma aí. Não é porque eu quero deixar coisa para fazer depois. É porque ele não testou isso aqui direito. No meu ponto de vista, ele não testou direito. Então a gente ficou com 2 desafios para a próxima semana. Um deles é
ele tem que mexer na aplicação dele. Eu mostrei para ele, fora isso aqui, eu mostrei para ele como é que funciona o S3, expliquei para ele, dei para ele o SDK do PHP, para ele, ó, lê aí, olha essa documentação, que você vai saber o momento de usar isso aqui, como utilizar na sua aplicação. E ele começou, e ele ficou com esse desafio de fazer a aplicação dele e escrever as imagens no S3, tá? Só que, além disso, a tarefa que eu deixei principal para ele é, cara, testa todo esse processo. Porque para a gente colocar isso aqui em produção, não pode ter falha em nenhum momento. Tá? Então, isso aqui é o mínimo que ele precisaria, que ele precisa para colocar em produção. Qual vai ser o nosso próximo passo? Se ele conseguir na próxima reunião ter testado tudo isso aqui, conseguiu fazer, escrever no S3, a solução do load balance, eu já vou passar para ele o que a gente vai precisar fazer, tá? E ele conseguir fazer a aplicação dele escrever no S3, o objetivo é, daí a gente coloca o banco de dados em multi-AZ, cria isso aqui na região de São Paulo e já coloca em produção. Se ele falar, olha, já testei tudo que eu tinha que testar, cara, tá perfeito. Só que falta muita coisa para ficar perfeito. Tem todo um processo. Só que, como ele já está vendendo, se ele for esperar esse processo acabar tudo, nossos 4 meses de consultoria, para ele falar, beleza, agora eu vou colocar em produção, vou começar a vender, eu vou colocar em produção, ele vai perder tempo e dinheiro. Essa infraestrutura é muito mais segura, 1000 vezes mais segura do que isso aqui que ele tinha.